Mas agora eu quero entender quando entra mais um irmão que ainda você não citou aí, que se chama Marcos. É, E como que entra o Marcos nessa história que muda uma chave aí na sua vida? ó, Marcos é aquele versículo, nem os loucos errarão o caminho. Era o irmão mais fora da curva, entendeu? O cara era, ele primeiro que era muito engraçado, muito humorado, com muito humor. Ele era aquele cara que chegava no sábado à noite, no domingo à noite, a turma ia lá para casa para ouvir as conversas, as piadas do dia a dia. Então ele estava na rua, conversava com o cego, conversava com não sei o quê, fazia muita bagunça. Então ele era aquele cara que animava, que agregava, etc, etc, etc. E também nunca gostou de estudar. Trabalhou lá na Odebrecht, né? Em Salvador, na área de vendas, está muito responsável, muito trabalhador, mas nunca gostou de estudar. Então ele não tem uma formação, né, acadêmica, etc. Mas muito trabalhador, né? E em 1978, meu pai se aposentou, tinha uma boa aposentadoria, e meu pai queria continuar o sonho dele. E o sonho dele, ele queria vir para o Sudeste, tá? Então meu pai pegou os 3 filhos menores, que eram dependentes dele, que era Lucas, eu e Marcelo, e viemos morar em Ribeirão Preto, tá? Você tinha quantos anos nessa Eu época? tinha 15 anos, 15 então anos. Marcelo devia ter 13 e Lucas 17. Então meu pai só vou para o Sudeste, porque aqui você sabe que né, na área de tecnologia, de cultura e tal. O sonho de meu pai, na época, na década de 80, estava surgindo no mundo e no Brasil a questão da parapsicologia. Tinha tal de Uri Geller, que pela força da mente tortava caneta, movia objetos. E meu pai sempre foi um pesquisador, né? Muito curioso. Meu pai, para você ter a noção, ele construiu um rádio na época de válvula. Então ele era um cara, ele fazia fotografia e revelava em casa, na época do filme preto e branco. Nós temos as fotografias da nossa família com aquelas máquinas antigas. Você vê que era um cara, ele gostava de tecnologia, era um cara com muita habilidade. Nessa vinda para Ribeirão Preto, os irmãos mais velhos, 2 casados, se eu não me engano, ficaram tudo aqui em Salvador. E aí, meu amigo, meu pai falou, se virem, eu já dei o que eu tinha que dar para vocês, agora eu vou cuidar da minha vida e da minha responsabilidade, que é os 3 menores. Aí Marcos, nessa loucura de, né, sem pai, a família virou uma bagunça, cada um tomou um rumo, né? Ele estava numa crise existencial muito grande. Ele entrou no bairro da Pituba, numa igreja, ouviu um cântico, entrou e se converteu. Aí, meu amigo, ninguém acreditou que o Marcos virou evangélico, virou protestante. Agora o cara pirou mesmo, entendeu? Mas foi uma experiência muito forte com Deus, né? Então aí o cara muda de água para o vinho. Do cara da bagunça, sempre o humor permanece, nada contra o humor, mas a bagunça, a perturbação, aquelas coisas, ele foi largando. Os amigos, ninguém acreditou que Marcos agora virou evangélico, né? Virou. E ele firme, né? Muito dedicado, a experiência dele foi muito profunda, tá? Aí ele queria evangelizar a família. Meu amigo, ele chegou em Ribeirão Preto, na casa de meu pai, começou a quebrar tudo que é imagem e tudo, e mas meu pai é uma pessoa muito compreensiva. Meu pai nunca proibiu, nunca discutiu e foi arguir. Conhecer que Deus é esse. É aquilo que eu te falei. Meu pai diz que ele conheceu a Cristo, mas ele não conhecia o Espírito Santo. Certo? Então, através desse irmão, ele conheceu um Cristo mais real, mais palpável, mais bíblico, né? Essa era uma das grandes características do católico para o evangélico. Nós temos mais profundidade na Bíblia, certo? Então Marcos queria evangelizar a família. E ele dizia que meu pai era uma jaqueira, cheio de conhecimento, cheio de teologia, cheio de coisa, mas que um dia Deus iria quebrar ele. E quebrou mesmo. Meu pai teve uma experiência mais adiante que quebrou ele, e ele considerou tudo como esterco, que nem o apóstolo Paulo fala, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. A partir de então, meu pai aposentado, ele clinicava para ajudar pessoas. Então esse Marcos é que trouxe a palavra, e foi ele que me evangelizou em casa. Quer que eu já entre nessa?
É essa a ideia. Então eu morava em Ribeirão Preto, nós 3 menores. Meu irmão Marcelo estava em Salvador, teve um culto no estádio Fonte Nova. Marcelo foi, Marcos convidou Marcelo. Lá Marcelo se converte. Marcelo formou em agronomia, é o nosso irmão caçula. Marcelo se converte. Mas na boa, sem ir para a igreja, nada, só Cristo, Cristo, Cristo. Eu estava com 17 anos, 18 anos de idade, morava em Ribeirão Preto, era na época do Bidiz, eu era sonoplasta, gente boa. Os baianos em Ribeirão Preto, amigos de todo mundo, Ribeirão Preto andava à noite, mas nada de mal, boa moral, bons princípios, boa família, nunca fiz nada de... Já estava tendo uma namoradinha, porque todo mundo namorava, eu tinha que namorar, nada demais. Ela era espírita, o nome dela era Jaqueline, a Jaque. Então você está ali todo mundo namorando, você acaba namorando também, porque os outros namoram. Mas nada me preenchia. Meu pai nos deu uma educação muito forte. Ele tem livros escritos, artigos escritos sobre conscientização humana. Buscar a razão da existência e o propósito da vida. Isso está no nosso DNA, isso é muito forte. Então ali com 18 anos de idade, eu já fiquei, poxa, a vida é só isso, é música, amizade por amizade, aquilo já me incomodava. Eu namorava a menina e aquilo não me preenchia. Eu estou enganando ela, dizendo que eu amo ela. Eu não amava, eu gostava, era uma amiga. Sabe, esse tipo de coisa me incomodava. Aí Marcos chegou lá um dia, eu me lembro, era o dia a gente limpava a casa, Ribeirão Preto, ali na rua Hermínio Morandino. Morei perto da igreja João Clap. Pai da João Clap. Eu tive lá agora, filmei a casa que eu morei, fiz uma nostalgia, fui no colégio que eu estudei, né, o colégio... Bem, aí meu irmão, Marcos, mas foi um sábado à tarde, domingo à tarde, sabe aquele silêncio? Falou, Rai, nosso pai já leu a Bíblia para você? Eu falei, não. Curiosamente, meu pai nunca chegou, filho, olha, a Bíblia fala isso. Meu pai nunca me discipulou, ele era um testemunho, sabe? Ele não teve essa coisa de ser ofensivo, vamos dizer assim, né? Direto. Eu falei, não, nunca leu a Bíblia comigo, então senta aqui. Aí eu sentei na sala com ele. Ele foi abrindo a Bíblia, e naquela época mostrando aquele plano de salvação, né? Todos pecaram, a salvação está em Jesus, tal. E aí, não me lembro detalhes, algum daqueles versículos se tornou muito real para mim. Aí eu falei, puxa Marcos, eu quero saber mais. Aí ele falou, tá, você quer aceitar Jesus como Salvador? Eu quero. Então se ajoelha aqui, vamos orar, entendeu? Orei, entreguei minha vida ao Senhor, mas naquela hora, minha amiga, acendeu uma fome, aí eu me encontrei, entendeu? No outro dia, cheguei para meu pai e falei, meu pai, me converti. Meu pai, puxa, que bom. Meu pai dizia, se eu perder vocês para Cristo, eu estou feliz. Porque eu sei que vocês vão ter um caminhar, uma vida futura. Se a única coisa eu perder vocês, para perder entre aspas, né? Então eu me converti, a primeira coisa que eu pedi foi uma Bíblia. Agora eu quero conhecer quem é esse Cristo. E você logo se batizou? Não, que batizar, não fui nem para a igreja. Marcos era um cara muito liberal e tal, né? Eu me converti em casa, me deu a Bíblia e eu fui ler os evangelhos. Agora, a mesma dedicação que eu estudava física e química, eu comecei a estudar a Bíblia. De ler, de sublinhar, e olha que não entendia nada. Os evangelhos, fui lendo. Aí ele sentia a necessidade de nos levar para uma igreja, para um redil. Aí ele estava de férias em Ribeirão Preto. Aí andou em Ribeirão Preto, algumas igrejas, para ver uma igreja que mais ou menos, né, servisse para que a gente, né, deixar as ovelhas no redil. Rapaz, ele levou para a gente para a igreja Assembleia de Deus, que fica perto da rodoviária de Ribeirão Preto. E outra coisa, ele nunca disse para mim, deixe isso, deixe de fazer aquilo, largue isso. Né? Na época eu frequentava a discoteca, mano. Tinha uma namorada. Ele me pegava sábado à tarde, na matinê, me pegava na discoteca ali na Avenida Independência, na discoteca, e me levava para a Assembleia de Deus. Nunca disse, largue isso, deixe essas... Nada. É o Espírito Santo que convence a gente. Tá? Então foi muito livre, muito coisa. Aí ele voltou para Salvador, eu não fui frequentar a igreja Assembleia, também não me identifiquei muito, né? Não estava entendendo muita coisa, né?
E fiquei só ouvindo música, na época LP. Eu era sonoplasta, cara. Eu dava, naquela época, som de festa era nas casas, lembra? Rostinho colado e tal. Entendeu? Então a gente chamava a galera do colégio, tinha um sonzão. Então eu ficava ali, apagava a luz, estroboscópicazinha, era eu. Né? Cabelão, né? Baiano, aquela coisa. E aí, rapaz, eu fui lendo a Bíblia, aí eu fui mudando meu linguajar. Entendeu? Alguns amigos já fui largando. A minha namorada, que eu estava lá na Jaqueline, né? Eu comecei a querer compartilhar minha experiência com ela. E não tinha eco. Aí começou a não me satisfazer. Mas por honra, por respeito, eu nunca quis acabar com ela. Naturalmente, eu fui se distanciando, entendeu? Então, eu estava tendo uma experiência, eu comecei a ler a Bíblia, conhecendo Deus, eu já fui selecionando meus amigos. Comecei a pregar a palavra para meus amigos, alguns aceitaram a Cristo e tal, e etc. Aí eu, chegou um determinado, chamei ela, né, por honra, por respeito a ela. Só, eu gosto muito de você é uma menina maravilhosa e tal, mas eu estou tendo uma experiência de vida que eu acho que não está mais legal. Não. Ela chorou, aquela coisa, eu chorei com ela e tal, e daí para frente eu nunca mais namorei, nunca mais, né, só depois quando eu vi que queria uma mulher de Deus, aí